Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos dar agora foco a um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre revelia, que é objeto de muita confusão. Ah, professor Júlio, ele não respondeu a revelia. Ah, professor Júlio não respondeu a revelia, a representação no OB. Calma, respira. Eu falo que a advocacia é engraçado. Nós pegamos um ar, às vezes, de arrogância na advocacia. É verdade. Um ar de arrogância, temos que saber tudo. E não é isso. A advocacia é conciliação, é tentar acordo, é ser humilde. Isso é advocacia de sucesso. Verdade. Tá? Então, cuidado. Vamos lá, para concurso público sempre cai esse tema, né? Sempre cai esse tema. Inclusive a minha prova da procuradoria caiu. Né? Caiu uma pergunta que derrubou muita gente. Então, vamos juntos aqui, ó. Revelia. O que é revelia, professor Júlio? Então, um tema muito conhecido, né? Vamos bater um papo sobre isso. Eu falo no meu livro, entende-se por revelia a ausência de apresentação tempestiva da contestação. Revelia é isso. É a ausência da apresentação tempestiva da contestação. Isso é revelia. Acho que é uma melhor forma, mais didática para explicar o que é revelia. Eu trago também, assim, se o réu, após devidamente citado, deixar de oferecer contestação, será considerado revel, ainda que apresente outras modalidades expostas, como a reconvenção, exceção, ou até se habilite no processo, né? Até se habilite para dar andamento posterior. A revelia, gente, ela possui dois efeitos. Vamos lá, anota o primeiro aí. O primeiro efeito da revelia é a presunção de veracidade. Presunção de veracidade. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. O segundo efeito, ela dispensa sim, de intimação formal dos atos processuais para o réu sem advogado constituído. Eu quero trazer para você que dois efeitos a revelia ela vai gerar. Ela gera dois efeitos. A presunção de veracidade e também a dispensa da intimação formal dos atos processuais para o réu sem advogado constituído, tá bom? Entretanto, conforme previsão do artigo 345 do CPC, não haverá a incidência do efeito de presunção de veracidade. E aí eu trago para você que, havendo pluralidade dos réus, alguns deles contestar a ação, o litígio, ou o litígio versar também, né, de direitos indisponíveis, e também a petição inicial não estiver acompanhada de instrumentos que a lei considere indispensável. E a prova do ato, né, eu falo sempre isso. E também uma outra situação é as alegações. As alegações de fatos formuladas pelo autor foram inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Então, a revelia, nós sabemos que o conceito mais didático é a ausência de apresentação de defesa, da contestação. Apresentação tempestiva no prazo da contestação. Podemos dizer que a revelia, mesmo o réu sendo citado devidamente, porque se não é citado, não há que se falar em revelia. O réu foi citado devidamente, não respondeu no prazo hábil, ele é revel. Duas situações vão ocorrer com a revelia: a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e a dispensa da intimação formal dos atos processuais para o revel sem advogado constituído, tá bom? Então, pontos importantes. Nós temos o artigo 345 do Código de Processo Civil 2015, que dita regras importantes, que não haverá incidência do efeito da presunção de veracidade se, havendo pluralidade de réu, algum deles contestar a ação. Outro ponto também, litígio versar sobre direitos indisponíveis. Terceira situação, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável, a prova do ato. E quarto, realmente nós estamos falando aqui das alegações de fatos formuladas pelo autor que forem verossímeis ou estiverem em contradição com prova constantes nos autos. Então, um ponto importante também. Dica de ouro, hein? Conforme previsto no inciso 4º do artigo 345 do Código de Processo Civil, é preciso que haja o mínimo de verossimilhança, de fato, na alegação do autor para que a revelia produza efeito, senão não produz, hein? Sob pena de o juiz, ainda que seja revel, né, julgar improcedentes os pedidos prefaciais, como é o nome utilizado, tá bom? Importante salientar também que ainda que o revel, de fato, ele pode, né, ele poderá intervir nos autos a qualquer tempo, recebendo o processo no estado em que se encontra, e a partir do momento em que o réu intervir no processo, deverá ser intimado os atos e prazos processuais. Então não é porque eu cometi a revelia, né? Eu fui revel, eu não posso mais entrar no processo. Não pode mais entrar no processo. Posso sim, claro que eu posso, tá? Então, importante tratar desse assunto. Existem alguns contextos importantes que eu quero tratar com você. Entre eles, há providências preliminares. Após o prazo para a contestação, o que eu quero trazer para você, que é importante? O juiz tomará, conforme o caso, ele tomará sim as seguintes providências, as chamadas providências preliminares. Então, importante. Se o réu for revel, não contestar a ação, mas não houver a incidência de efeito da presunção de veracidade dos fatos,
ordenará que o autor especifique sim as provas que pretende produzir. Se ainda não as tiver indicado, o réu será sim lista a produção de provas e contrapostas também as alegações do autor. Isso é um ponto importante, desde que se faça representar também nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa proteção. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo que o juiz de fato faça a produção de provas, tá? E se o réu alegar qualquer das matérias previstas como preliminares de mérito, artigo 337 no Código de Processo Civil atual, o juiz determinará também a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe também a produção de prova também. E se o juiz verificar a existência, irregularidade ou vícios sanáveis, o juiz determinará também sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Cumpridas as providências preliminares, gente, ou não havendo também necessidade delas, o juiz proferirá também julgamento conforme o estado do processo, tá? Falando em julgamento conforme o estado do processo, vamos já entrar nesse mérito também, vamos entrar nesse assunto importante. Quando nós falamos desse julgamento, o julgamento conforme o estado do processo, ele representa a possibilidade de o juiz encerrar o processo antes mesmo da fase instrutória, podendo ocorrer por decisão que extingue ou por sentença que julgue antecipadamente total ou parcialmente o mérito. A extinção do processo ela ocorre nas hipóteses previstas do 485 do CPC. O juiz ele poderá extinguir o processo sem resolução de mérito nos casos dos incisos 2 e 3 do artigo 487. Haverá resolução de mérito. E a decisão pode dizer respeito, sim, apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo do instrumento, tá? Já no julgamento, falei da extinção do processo, mas no julgamento antecipado, o juiz julgará antecipadamente o processo, proferindo sentença com resolução de mérito. Então já é diferente, extinção sem resolução, julgamento antecipado com resolução de mérito. As situações são quando não houver necessidade de produção de provas, outras provas, e também o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 344 da presunção de veracidade dos fatos, ou não houver requerimento de prova pelo revel, na verdade, na forma do 349. O julgamento antecipado parcial do mérito, que é outra situação, vai ocorrer, o Código esclarece muito bem, de forma didática, que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos, formulados em parcelas deles, ficam incontroversos e tiverem condições de imediato julgamento nos termos do 355, ou seja, quando houver presunção de veracidade dos fatos, em razão da revelia e o réu revel não produzir provas, e a parte também poderá liquidar ou executar desde que logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposição, no caso do agravo do instrumento. Tá? Não ocorrendo nenhuma dessas hipóteses do julgamento, conforme o estado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e da organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, se houver, delimitar também as questões de fato sobre as quais recair as atividades probatórias, especificando sim os meios de provas admitidos e definir a distribuição do ônus da prova também, que é muito importante. Existe até inversão no ônus da prova, muito comum no direito do consumidor. Também outra função, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e também designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento também, tá bom? No saneamento do processo, por isso tem aquele despacho senador, né? Eu falo que está preparando o bife antes de fritar. E tem até a audiência, né, de saneamento. Também uma audiência para tirar poucas dúvidas antes de julgar. No saneamento do processo, caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz ele fixará, sim, prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, hein, gente? O número de testemunhas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para cada prova de fato. Além disso, o juiz poderá intimar também o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa dos fatos individualmente considerados. Tá? Outro ponto importante do novo CPC. Eu quero destacar também que até a citação o autor poderá aditar ou alterar o pedido da causa, a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Outra regra importante também que tem que saber para usar o instrumento processual. Além disso, até o saneamento do processo, o juiz poderá aditar ou alterar o pedido, de fato, a causa de pedir, desde que com o consentimento do réu, assegurando o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no máximo em 15 dias, facultado o requerimento da prova suplementar, tá bom? Essas são as regras importantes.
Audiências, eu já falei aqui, nós temos 4 audiências diferentes. Conciliação e mediação serve para acordo. Instrução e julgamento é a bam. Tem a de saneamento para que a juíza tire algumas dúvidas antes de julgar. E temos a audiência justificativa e justificação, que é uma audiência que é marcada antes do deferimento de uma tutela antecipada, no caso de possessórias, é muito comum, tá bom? Então é importante. A audiência de instrução e julgamento, gente, ela é considerada um ato processual complexo, é uma das audiências mais importantes, na medida em que compreende diversos atos praticados pelo juiz e pelas partes, com o objetivo de amadurecer o processo de fato diante das provas orais, que são testemunhas e depoimento pessoal das partes. Então, uma audiência muito importante. Eu diria que a mais importante, né? A audiência de instrução e julgamento tem como objetivo promover a tentativa de conciliação, também, né, é regra, e permitir a colheita das provas orais. Esse é o grande objetivo. Em relação à conciliação, foca na conciliação, né? O artigo 359 dispõe expressamente que, instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independente do emprego anterior de outros métodos de solução de conflitos, né? Método de solução consensual, tá bom? Então, importante. Legal, né? Então, esse assunto é muito importante para que a gente possa ter sucesso em qualquer concurso público, tá bom? Espero você na próxima aula e até já.